nossas vidas, sobre a nossa área financeira, em nome de Jesus, amém. Amém, aplausos bem forte ao Senhor, mais forte para Jesus, aleluia. Tema de hoje, flow de fachada, livro de 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1, 1 Samuel 15, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 9, a introdução dessa história, parte dessa história, ok? Vou olhar dois pontos importantes com você, o que Deus mandou fazer, e o que o rei Saul fez, beleza? Depois nós vamos colocar, junto com outras passagens bíblicas, o tema dessa palavra, flow de fachada. 1 Samuel 15, 1, nós vamos ler até então o 9. Diz assim: Samuel disse a Saul, Samuel o profeta disse a Saul, o rei de Israel: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelos que fizeram a Israel. O amalequita era um povo terrível, um povo muito cruel, distante de Deus, práticas ocultas, maldade, povo sem piedade, um povo que se levantou contra o povo de Israel, e Deus tinha um plano de eliminar essa tribo, porque o mal deles estava cada vez mais grave, mais profundo, eles estavam cada vez mais cruéis. Deus não queria permitir que esse povo se fortalecesse, que crescesse em sua crueldade, afligindo assim o seu povo escolhido, o povo de Israel. Então o Senhor está dizendo: olha, eu tenho um castigo preparado para esse povo, pelo que eles fizeram a Israel, barrando-lhe o caminho quando subia do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e separem ao Senhor tudo que lhe pertence para destruição. Separe para destruição. Vocês vão atacar e vocês vão destruir este povo e tudo que eles têm. Não os poupem. Matem homens, matem mulheres, matem crianças, matem recém-nascidos, matem os bois, ovelhas, camelos e jumentos. Olha que desafio, que instrução clara e precisa, objetiva, não havia dúvida do que eles tinham que fazer. Agora vão, ataque, versículo 4. Então Saul convocou os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Os queneus então saíram do meio dos amalequitas. Aquela ordem era para um determinado povo, a tribo de Amaleque. Saul então atacou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito, e capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e separou todo o seu povo para destruição à espada. Versículo 9. Contudo, Saul e o exército pouparam. Qual era a ordem de Deus? Não poupe. E o que eles fizeram? Pouparam. Qual era a ordem de Deus? Não poupem nada, nem ninguém. Agora Saul e o exército, sob suas ordens, pouparam. Agag, o rei dos amalequitas, pouparam o melhor das ovelhas, as ovelhas mais saudáveis, as ovelhas mais gordas, as ovelhas maiores, pouparam, assim também os bois, os bezerros gordos,
os cordeiros. Eles não quiseram separar para destruição tudo que era bom. Tudo que era bom aos olhos de quem? Aos olhos de Saul e do exército. Aos olhos de Deus, a ordem era não poupe. Aos olhos de Deus, nada era bom. Mas aos olhos deles, era bom. E o que era bom para eles, eles pouparam. Mas tudo que era desprezível e inútil, separaram para destruição. Tudo que era desprezível e inútil, para quem? Para Saul e o exército. Pois para Deus, nada daquilo que eles pouparam, porque para eles era bom para Deus. A ordem já havia sido liberada, a ordem já havia sido estabelecida, a direção deveria ser cumprida. Eles seguiram a direção do Senhor? Não, não seguiram. Eles obedeceram ao que o Senhor estabeleceu? Não, não obedeceram. Você que já fez o Instituto de Vencedores, o IV, você já aprendeu, se eu não me engano, no módulo 1, nós aprendemos sobre obediência, e vemos que obediência tardia, obedecer mais tarde, não é obediência, é desobediência. Obediência parcial, eu vou obedecer só metade do que Deus está me mandando fazer, não é obediência, é desobediência. E aqui é isso que eles fazem. Eles têm uma excelente performance. Eles lutaram, guerrearam e venceram. Mas Deus não se relaciona com a nossa performance. Ele se relaciona com a verdade. Você pode dar um aplauso que o nosso Deus é o Deus da verdade? Flow, qual é o tema da palavra? Flow de fachada. E a gente vai ver, daqui a pouquinho, alguns versículos sobre Saul, o que ele comportou, a preocupação com a fachada dele. O flow que ele entrou, a sequência de vida, a fase de vida que ele se colocou, se dispôs a viver de fachada. Mas antes disso, eu quero te mostrar o que Jesus fala sobre um flow de fachada. Primeiro ponto da palavra de hoje: a aparência, ela pode sustentar uma imagem, mas ela não sustenta uma vida diante de Deus. A aparência, a fachada, ela pode sustentar a imagem de alguém, mas não sustenta a vida de uma pessoa na presença de Deus. Existe uma diferença entre um comportamento ajustado e um coração transformado. Nós estamos buscando viver com Deus, Deus não quer mudar apenas usos e costumes. Deus quer transformar o nosso coração. Quando nós viemos para Jesus, quando nós estamos buscando uma vida com Deus, quando você ouve a voz de Jesus te chamar, Ele não quer arrumar a sua vida no exterior apenas, Ele quer transformar também e principalmente o seu coração. Só quem quer ter um coração transformado por Jesus, dá um grito de arena jovem, cheio de fogo aí, quero ouvir você. Aleluia. Então vamos para Jesus em Mateus capítulo 23, versículo 27 e versículo 28. Jesus está falando com pessoas que estão vivendo de fachada. Não só nesses versículos, mas vários versículos anteriores, ele confronta muitas práticas, o comportamento e denuncia o estado do coração desses homens. Aqui no versículo 27 e no versículo 28, Jesus aborda essa ideia do tema da mensagem de hoje, né? De flow de fachada. E a palavra de Jesus para eles é a seguinte: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, por causa da hipocrisia de vocês. Quem eram os mestres da lei e os fariseus? Os religiosos.
que serviam, que prestavam, que cuidavam do culto, do tabernáculo, aquele que nós lemos lá em Êxodo 25, que Deus disse: eu quero que seja feito para que a minha presença habite entre vós. E aqui é com essas pessoas que Jesus está falando. Ele está dizendo: vocês estão vivendo em hipocrisia, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, a fachada é maravilhosa, mas por dentro, apenas ossos e sujeira. Bonito por fora, a fachada, a imagem, o flow de fachada é um espetáculo, é lindo, mas por dentro não fluem rios de vida. Ossos fala de sequidão, de dureza. Ossos sozinho fala de morte, e Deus está falando sobre o estado espiritual desses homens que estão no lugar certo, um lugar maravilhoso. Eles estão vestidos adequadamente, a fachada está maravilhosa, mas por dentro, Jesus está denunciando que não está coincidindo com a aparência. Um sepulcro caiado é um túmulo, sepulcro é um túmulo. É um túmulo. E caiado é um túmulo bem organizado, exteriormente. Por fora está limpinho, por fora está pintadinho, está branquinho. Os túmulos que essa cultura eles faziam, eles construíam, eram todos pintados de branco por fora. E tinta branca, com o tempo, chuva, vento, poeira, ela ia perdendo a sua cor, queimando, perdendo o seu brilho, perdendo a sua graça, sujando tudo. Então o que eles faziam? Para demonstração de que era um lugar onde não podia ser tocado, pisado, violado, né? Principalmente antes da Páscoa, para que ninguém acidentalmente não visse o túmulo, né? E pisasse ou sentasse ou algo assim. Então eles faziam essa manutenção, por fora limpinho, branquinho, pintadinho, a fachada impecável. Mas o que tem dentro do túmulo? Apenas ossos, apenas restos de roupa, restos, né, de qualquer item pessoal que a pessoa, né, porventura pudesse ter sido enterrado com ele. E Jesus está dizendo: olha, viver assim não está certo. Versículo 28, ele diz: vocês estão assim, por fora a aparência é de justiça, mas por dentro tem pecado, por dentro tem mentira, por dentro você não está vivendo de verdade, você está vivendo só de fachada, você está esquecendo do que Deus vê e se importando só com o que o homem vê. Já a gente volta para a história de Saul e você vai ver a preocupação de Saul, o coração de Saul a respeito disso daqui. Agora veja só, Jesus está falando com essas pessoas, e talvez Jesus está falando com você hoje, que está vivendo assim, por fora maravilhoso. Quem olha para a sua vida, para os seus posts, está impecável. Quem te conhece na igreja, no trabalho, na escola, você é uma pessoa exemplar, mas por dentro só você e Deus sabe como você está. Então, no versículo 34, Jesus não só denuncia o que está errado, mas ele começa agora a falar sobre a solução, como corrigir isso. Jesus não solta essa palavra e diz: vocês vão tudo para o inferno, não tem chance para vocês, eu estou vendo tudo e acabou, só estou esperando a hora de abrir a porta do inferno, vocês caírem lá, não vejo a hora do diabo ter a alma de vocês para sempre com ele. Esse não é o propósito de Jesus, esse não é o propósito dessa mensagem, não é de condenação. Agora Jesus está enviando para essas pessoas que precisam manter o exterior e o interior alinhado,
Jesus quer dar a eles a forma de corrigir essa vida. E ele diz: é por isso eu estou fazendo algo. Escuta, está ruim por fora, está legal, mas por dentro você está mal pra caramba. Então é por isso que eu estou fazendo algo. Eu estou enviando a vocês profetas, sábios e mestres da lei. Escuta, se você está mal, se você conhece alguém que está mal, a solução dessa pessoa não é uma palavra de condenação, uma palavra de juízo condenatório eterno, não. Mas a solução para a transformação dessa pessoa é uma palavra profética, é uma palavra, escuta, a esperança para você. Olha, está errado, mas Deus pode te dar força para transformar. É uma palavra de sabedoria. Escuta, você não sabe como sair disso, como purificar disso, como melhorar isso, mas a palavra de Deus vai trazer sabedoria. Você vai encontrar uma forma, você vai encontrar estratégia, você vai reorganizar a sua vida, você vai reorganizar os seus contatos, você vai reorganizar os ambientes que você frequenta, os ambientes que você vai, os ambientes que você atrai. É uma palavra, Jesus diz, para melhorar isso, para corrigir isso, eu estou enviando mestres da lei, eu estou enviando o que a palavra diz, como você não deve agir, quais as consequências da ação ruim. Eu estou enviando a palavra, as leis espirituais, os princípios espirituais de como você deve agir, de como você deve proceder e quais as bênçãos, quais as vantagens disso. Deus está enviando uma palavra profética sobre o Arena nessa noite. Deus está enviando sabedoria sobre a sua vida nessa noite. Deus está enviando caminho, solução, para que você não viva seco, morto, bonito por fora, mas sem vida por dentro. Não, Deus quer trazer um avivamento na sua vida. Dá um aplauso para Ele se você recebe. Bem forte, bem forte, bem forte, em nome de Jesus. Chacoalha alguém, olha para ele e fala: Deus tem a solução para essa geração, querido. Deus tem a solução. Amém, Arena? Ok, agora olha só, versículo 37, Jesus expõe qual é a vontade de Deus. A Escritura nos mostra que a vontade de Deus não é que o homem se perca, mas que todos sejam salvos. Olha a vontade dele para aqueles que estão vivendo um flow de fachada, estão ouvindo a solução, a intervenção de Deus, e agora Deus está revelando qual é a vontade de Deus, o que Ele quer. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas. Tudo isso está dentro do mesmo contexto. Jesus está falando com as mesmas pessoas. Você mata os profetas, apedreja os que são enviados. Olha que comportamento ruim contra aqueles que são enviados para beneficiar aquele que está morto por dentro. Olha a vontade de Deus aqui. Olha a vontade de Deus. Quem está me ouvindo, fala amém. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos. Assim como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, para proteger, para aquecer, para preservar o crescimento. Você está morto por dentro, vivendo de fachada. Eu estou enviando uma palavra profética, eu estou enviando unção de sabedoria, eu estou te enviando conhecimento das leis espirituais. Para que, Deus? Porque eu quero reunir você, eu quero fazer você parte do meu povo, eu quero fazer você parte da minha família, eu quero reunir. Qual é a vontade de Deus para aqueles que estão vivendo mal, que estão vivendo ruim? É que o povo esteja reunido. Você está reunido aqui nessa noite, Deus está cumprindo a vontade dEle na sua vida. Dá um aplauso para Jesus bem forte. Aleluia. Deus está olhando para essa arena nessa noite e está dizendo: é isso que eu queria o Monteiro aqui, eu queria o Gui aqui, eu queria a pastora aqui, eu queria a Vanessa aqui, eu queria essa reunião aqui. Deus está olhando e dizendo: eu estou vendo os meus filhos reunidos, a minha vontade está sendo feita. E quando a vontade de Deus é feita, o coração dele se alegra. Dá um aplauso mais uma vez para ele, bem forte. Aleluia. Agora olha só, a nossa resposta é extremamente importante para receber o que Deus envia e para viver
de acordo com a vontade dele, cumprir a vontade dele e para transformar o nosso interior. Muitas pessoas vivem só Deus esperando ele fazer a vontade dele. Aí é a vontade de Deus, se for a vontade de Deus, vai acontecer. Cuidado com isso, querido. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas a gente sabe que nem todos serão. É o que ele quer. Mas por que não todos serão se é a vontade dele? Bom, que nem todos vão aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Nem todos vão arrepender dos seus pecados. Nem todos vão se entregar, nem todos vão confiar a sua vida a Jesus. E o único meio, o único caminho para a salvação é aceitar Jesus como seu Senhor. Quem já aceitou Jesus aí, fala um amém bem forte. Quem já aceitou Jesus aí, fala, foi a melhor escolha da minha vida. Agora olha como é importante a nossa resposta, a nossa participação, para que a gente não viva um flow de fachada. Versículo 34. Versículo 34. Eu estou enviando, mas você vai matar os caras, bicho. Eu estou enviando palavra profética, eu estou enviando sabedoria, eu estou enviando alguém para te ensinar sobre os princípios, as leis espirituais, só que você não aceita, você mata, você crucifica, você açoita, você persegue. Sabe aquela pessoa assim, que gosta de falar mal da pregação, gosta de falar mal de líder, gosta de falar mal de música? Cuidado com essas pessoas, é um grande indício que essa pessoa está vivendo um flow de fachada. Ela é linda por fora, tudo parece maravilhoso, mas por dentro, ela é assassina, por dentro, ela crucifica os outros, por dentro ela açoita, por dentro, ela persegue as pessoas. Não deixe as fachadas enganarem você. Quero um amém bem forte. Versículo 37, quando Jesus fala sobre juntar, reunir, é lindo para aqueles que respondem positivamente. Mas olha só, ele diz assim, mas existem aqueles que não querem. Por fora está lindo, sua vida parece ótima, mas por dentro, cheio de pecado, vazio, amargura, depressão, ansiedade, ódio, vingança, inveja, amigo do mundo, só quer as coisas do mundo, fala palavrão, por dentro está ruim, está mal. Eu estou enviando uma palavra profética, eu estou enviando sabedoria, estou te ensinando, alertando a respeito das leis eternas, leis espirituais. Olha, a minha vontade é você fazer parte da família. Acontece com todos? Não, por quê? Porque alguns não querem. Quantas vezes você já chamou alguém para o Arena? Vamos lá, vamos para a nossa reunião, o lugar onde Deus nos reúne sob suas asas, onde Deus nos aquece, onde Deus acende, onde o fogo do Espírito Santo cai, onde a nossa paixão é reacendida, onde nós somos renovados. Cadê um amém para quem está de acordo com isso? Mas quantas vezes você chamou pessoas e eles não, eu vou viver assim, minha vida tá boa, rapaz, olha, eu faço uns pecados aí e tal, e está meio torto aqui por dentro, mas eu me acerto com Deus, a minha vida parece que está boa. Jesus está dizendo, não viva um flow de fachada, não se engane, o que define a realidade da sua vida não é como está por fora, não é como os outros estão vendo, é como você sabe que está por dentro. Mas nós escolhemos, nós estamos aqui reunidos na presença do nosso Pai, e as asas do Senhor estão sobre nós, aquecendo a nossa vida, nosso coração. Cadê o aplauso para Ele aí, por esse amor maravilhoso? Então nossa resposta é extremamente importante, é a sua resposta que muda tudo, é a sua resposta que muda o túmulo, é a sua resposta que muda tudo, é a sua resposta que faz sua vida estar bem, não só por fora, mas por dentro também. Eu respondo sim ao meu Jesus nessa noite. Quem está comigo aí? Quem está comigo, levanta a sua mão e fala, minha resposta é sim, Jesus. Eu te quero na minha vida, mudando, transformando o meu interior. Amém? Então vamos voltar lá para o rei Saul. Vamos ver o coração do rei Saul. Ele estava debaixo de uma palavra, ele tinha uma ordem, não obedeceu à instrução. Olha o que acontece no versículo 20, 1 Samuel 15, 20.
Olha o coração de quem exteriormente está bem, está vivendo um flow de fachada, mas por dentro ele está mal. Olha a realidade de Saul. Saul disse: eu obedeci ao Senhor. Nesse momento, o profeta Samuel tinha chegado. Samuel não estava com eles ali no momento da guerra, ele estava ausente. Saul preparou a guerra, foi, venceu e poupou homens, animais e coisas, bens. Agora, depois que acabou tudo, o profeta chegou, aquele que ouviu a ordem de Deus, que entregou a ordem a Saul, e disse: cara, você desobedeceu a instrução do Senhor, o que você fez está errado. Saul, que coração é esse? Como assim? Você é um rei de Israel, Deus falou com você, Ele te deu uma ordem, te deu uma instrução, por que você não obedeceu? Você desobedeceu. Olha o coração, quando o coração, por fora está bom, bonito, mas o coração está morto, por dentro é sequidão. Olha a primeira resposta: eu obedeci. Primeiro sinal que denuncia se nós estamos vivos ou mortos por dentro, é quando nós estamos em desobediência e querendo convencer o nosso profeta que a gente está obediente. Nós estamos em desobediência, estamos querendo convencer a Deus de que nós estamos em obediência. Nós estamos em desobediência, mas estamos convencendo a nós mesmos de que somos obedientes. Ele disse: que é isso, profeta? Você está errado, você não sabe de nada, pastor. Você não sabe de nada, líder. Você não sabe de nada, pai. Você não sabe de nada, chefe. Você não sabe de nada, patrão. Você não sabe de nada, gerente. Eu estou fazendo certo, eu obedeci. Eu cumpri a missão. Não mandou ir lá e matar? Eu fui lá e matei. Não mandou ir lá e venci? Eu fui lá e venci. Eu obedeci. Cuidado, cuidado, quando Deus está trazendo uma palavra na sua vida, dizendo: olha, está errado, e você retruca dizendo: não, está certo, eu estou certo. Pessoas têm nível de contrariedade baixíssimo demais. Elas são seus amigos, elas são seus discípulos, elas são seus irmãos, até você olhar e dizer assim: cara, isso que você está fazendo eu não concordo, isso aí está errado, isso aí não está de acordo com a palavra de Deus. Não, eu estou certo, eu obedeci sim, eu estou cumprindo a missão. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas eu separei os amalequitas para destruição. Olha, eu só errei aqui, mas ali eu acertei. Eu não matei ninguém, eu só roubo um dinheirinho aqui de vez em quando. Eu não mato, eu não roubo, mas eu só transo com as menininhas por aí, mas é só de vez em quando ainda. Eu estou vivendo certo, eu estou sempre na igreja, tá? Mas eu só critico o meu líder, eu só critico minha igreja, eu só critico o meu pastor, mas é pelas costas, ele não fica nem sabendo. Eu estou vivendo certinho. Esse é o coração de quem está morto, quem por dentro é osso, por fora está bonito, mas por dentro não reconhece as suas desobediências. Segundo, versículo 24, o profeta aperta ele, fala: não, cara, isso daí é desobediência sim, está errado. Aí ele vai para o segundo nível, quando ele é confrontado, não tem para onde ele correr, quando ele vê na escritura que está errado mesmo, aí vai para o segundo nível. Olha o segundo nível de um sepulcro caiado. Pequei, disse Saul, eu violei a ordem do Senhor, a instrução, não obedeci mesmo não, está certo, não tem por onde eu correr. Rapaz, tinha esquecido, lembrei, era para matar todo mundo, eu separei os bonitinhos, errei mesmo, pequei. Olha o segundo nível, mas foi por causa do soldado. É a projeção do erro, é a projeção da culpa. Eu roubei Deus, mas foi quem mandou o outro dar vacilo também? Eu caí sexualmente, mas Deus, mas é que ela me seduziu. É a projeção da culpa. Ele reconhece que é o erro, mas não reconhece sua responsabilidade.
Ai, Deus, eu caí. Nossa, mas é porque ele foi tão romântico. É que ele mentiu para mim. Ele falou que a gente ia só assistir um filmezinho. Eu não tive culpa, Deus. Esse não é um coração transparente. Esse não é um coração verdadeiro. Eu menti para o meu pai, eu menti para minha mãe. Mas sabe por quê? É porque se eu falasse a verdade, ele ia me bater, ela ia me bater. Então eu tenho um bom motivo. Terceiro estágio, versículo 30. Fala comigo, flow de fachada. Mais forte, para quebrar o gelo aqui, que você ficou meio preocupado. Fala bem forte, flow de fachada. Versículo 30, eu vou tentar pegar mais leve até agora, a partir de agora. Saul repetiu, veja, o profeta está lá, esse cara, você tem que ter seu coração, cara, está errado, você é o rei de Israel, você é o cara maior entre todos. A Bíblia diz que ele era do ombro, a cabeça do homem mais alto de todo Israel, batia no ombro do rei Saul. Vestido de rei, cheio de pompa, os soldados junto, palácios, tudo maravilhoso. E aqui o Samuel insistindo com ele, cara, você tem que reconhecer que está errado. Aí quando ele não tem para onde correr, versículo 30, ele diz, pequei mesmo. Cara, vacilei. Fala comigo, flow de fachada. Eu vacilei. Mas é o seguinte, cuida da minha fachada aí. Cuida da minha imagem aí. Cuida da minha aparência aí. Honra-me agora diante das autoridades. Olha a preocupação dele, olha o coração. Esse é o coração que Jesus está denunciando lá em Mateus. Cara, você está tudo errado, você está vivendo em desobediência, está mal, e você está sofrendo, você está morto, está fedido, você olha para dentro de você tem vergonha de você. Na hora das práticas ruins, o pecado te cega, é até prazeroso, mas depois você põe a cabeça no travesseiro, você fica com vergonha, você fica com medo, o diabo te acusa, você está mal, mas a preocupação, ao invés de você olhar para o interior e falar, pequei, mas vem cá, me ajuda, como eu corrijo, como eu melhoro isso, como eu não faço isso de novo. Olha a preocupação do coração de Saul. Não, vem cá, vamos cuidar da fachada. Honra-me diante dos outros, honra-me diante das pessoas, fala para os outros que eu sou obediente, fala para os outros que eu sou bom, fala para os outros que eu não errei não. Flow de fachada, fala comigo, flow de fachada. Foi esse coração que fez com que Saul perdesse, em primeiro lugar, a presença de Deus. Esse coração foi o coração que fez com que Saul perdesse não só a presença de Deus, depois, consequentemente, ele perdeu a unção de Deus. Esse coração, essa vida de fachada, foi a vida que fez com que Saul perdesse depois a posição dele, o trono. E em último lugar, ele é morto. Olha quantos passos o coração dele vai confirmando que ele está mais preocupado com o que os outros veem, com a posição, com o status, e quantos passos ele tem disponível para se arrepender e ser transformado, mas ele vai de mal a pior, perde a presença, perde a unção, perde o trono, perde a vida, sabe? E às vezes as pessoas estão assim. Quando você olha para a vida social dela, para a rede social dela, é uma maravilha. Você olha e fala, nossa, eu queria ser assim, eu queria ser desse jeito, eu queria ter essa experiência, nossa, eu queria ter esse sorriso. Você não sabe como a pessoa está por dentro. Às vezes a pessoa, ela posta foto da igreja, ela posta versículo, ela fala Jesus, mas o interior, ela ainda não deixou Jesus transformar, ela ainda não permitiu. E a nossa resposta, Deus depende da nossa resposta para as transformações do nosso coração. No trabalho, se você pergunta da pessoa, ela é perfeita. Na igreja, aquele irmão, meu Deus, aquele irmão é santo. Não sei o que ele está fazendo aqui na terra ainda. Eu estou achando que ele vai ganhar até asa. Tão santo que ele é.
Ele vai ganhar até uma auréola assim, em cima, aquele anelzinho assim, que os desenhinhos faz do anjo. Porque ele é muito... Só que dentro de casa, briga com a esposa, xinga o marido, grosseiro com os filhos, não obedece o pai, não obedece a mãe, xinga todo mundo, não ajuda em nada. Pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo. Agora, olhando para cada um de nós. Se nós pegássemos um trecho da nossa vida e passássemos aqui no telão da igreja. Você ia ficar orgulhoso ou envergonhado? Está todo mundo estátuo assim, né? Para não denunciar nenhuma, não demonstrar nenhuma emoção, para não dar nenhum sinal de autocondenação, né? Isso Deus não quer te condenar, querido. Deus não quer te condenar. Você está ouvindo essa palavra? Porque Deus quer tocar no mais profundo do seu coração, no mais íntimo da sua vida nessa noite. E aquele que você tem aí mais difícil de mudar, de ser transformado, mas que te incomoda, você não sabe você sabe que não é legal. Jesus está dizendo, eu também estou vendo, e se você permitir, eu vou te tocar, e vou te fazer lindo por dentro e por fora, mais lindo por dentro do que por fora, e se por fora está bonito, por dentro vai estar mais lindo, então por fora, mas sua vida vai ficar mais maravilhosa, glorificando a Deus também. Quem recebe, aplaude Ele aí, em nome de Jesus. Aleluia! Que é importante, e por que é importante nós colocarmos aquilo que não está legal na nossa vida, diante de Deus e diante dos homens. Primeiro diante de quem? Vamos lá, diante de? E depois também diante dos homens. Livro de Salmos 32, versículo 3. Davi diz assim: enquanto eu me calei, porque ele fala desse silêncio a respeito dos seus pecados, outra tradução diz, enquanto eu escondi os meus pecados, ou calei os meus pecados, enquanto eu vivi uma vida de fachada, os meus ossos envelheceram, os meus gemidos eram constantes, todo dia eu estava mal. E por que eu estava mal? Porque eu estava escondendo algo de errado que eu fiz. O que Davi tinha feito de errado quando ele escreveu esse salmo? Bom, primeiro, ele tinha dormido com uma mulher casada, Batseba. Nessa aventura, ela engravidou. Sabendo ele que ela era casada e estava grávida, ele mandou matar o marido dela. De mal a pior. Ele disse, eu vou mandar matar o marido, pego ela de casamento, porque agora ela não é mais casada, então ninguém vai saber que eu engravidei Batseba enquanto ela estava casada com outro. O que ele estava cuidando da aparência, da fachada. E um erro levou a outro pior. Tudo pelo flow de fachada. E aqui no versículo 3 de Salmo 32, ele diz, enquanto eu escondi isso, eu fiquei mal. Versículo 4, Salmos 32, 4, pois de dia e de noite, a minha consciência pesava, a mão do Senhor, a mão pesada do Senhor estava sobre mim, eu sabia que eu tinha que resolver aquilo, a minha força secou, como no calor do verão. Outra versão diz, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Versículo 5. Quando ele viu essa realidade, que esconder, de ficar vivendo de fachada, enquanto ele tinha cometido algo muito ruim, muito feio, quando ele entendeu isso, olha o seu comportamento. Ele diz, então eu confessei o meu pecado, e a minha iniquidade não mais deixei escondida, oculta. Eu disse, eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Ele percebeu que a sua vida de fachada
na verdade, estava matando ele, estava acabando, perdeu toda a alegria. O homem segundo o coração de Deus, agora perdeu a alegria, perdeu o júbilo, perdeu a força, a vida perdeu a graça. Ele diz, cara, não dá mais para viver assim. O que eu vou fazer? Bom, eu vou confessar ao Senhor o que eu fiz. Por que ao Senhor o que eu fiz? Porque ele errou contra Urias, o esposo de Batseba, e não tinha, e o cara estava morto, não tinha como ele corrigir com ele. Existem coisas, erros, falhas, que a gente confessa, a gente resolve diante do Senhor. E quando nós levamos diante do Senhor erros, pecados, falhas, quando nós levamos diante do Senhor a vida que por fora está bonita, mas por dentro a gente está mal, olha a resposta de Deus, Ele perdoa a iniquidade do pecado. Vamos dar um aplauso para Jesus, que é cheio de amor e graça e benevolência. Mais forte, vai, mais forte. Fala comigo agora, fala assim, confissão, mais forte, fala, confissão diante de Deus. Agora existe uma outra forma de quando nós erramos e falhamos, um outro comportamento que não é só diante de Deus, mas também diante dos homens. Vai para Tiago capítulo 5, versículo 16. Olha o que a Escritura diz. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. O poder da oração de um justo é sobrenatural. Muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração do justo, ela é eficaz em seus efeitos. Portanto, fala comigo mais uma vez, fala diante de Deus, mais forte, fala diante de Deus, diante dos homens. Levanta a sua mão direita assim, fala diante de Deus. A esquerda agora fala assim para o lado assim, fala diante dos homens. Diante de Deus, aponta para a pessoa do lado, fala diante dos homens. Para aliviar, para corrigir o interior, Davi não tinha como corrigir diante dos homens, ele faz diante de Deus. Agora Tiago 5,16, confesse os seus pecados uns aos outros. E essa confissão de pecado uns aos outros não significa assim, ó, Vanessa, vem cá, deixa eu te contar uma coisa, eu pequei contra Deus, eu menti para Deus, eu usei o nome de Deus em vão. Se eu errei com Deus, se eu falei com Deus, se eu pequei contra Deus, a minha confissão é diante de, vamos lá, diante de Deus. Confessar os seus pecados uns aos outros é o seguinte, Vanessa, eu errei com você, eu falhei com você. Vanessa, eu passei por você e não te cumprimentei. Vanessa, olha, é o seguinte, Vanessa, vem cá, deixa eu falar uma coisa para você aqui, olha. Eu estava ali, sabe, e aí algumas pessoas começaram a falar mal de você, aí eu queria fazer parte da turma ali, eu não sei, cara, vacilei, olha, mas eu acabei falando mal de você também, estou arrependido, eu vim aqui porque eu errei contra você, você nem sabe, mas eu estou aqui para te pedir perdão. Ou então eu marco um compromisso com a Vanessa e não cumpro, Vanessa, me vende aí a sua guitarra. Mas 15 mil, Vanessa, eu vou te pagar 10 agora e depois eu pago o resto. Me dá 2 semanas, eu te pago a diferença. Aí passou 1 mês, passou 2 meses, passou 6 meses. Vanessa, é o seguinte, olha, fiz um acordo com você e não honrei. Eu pequei, eu falhei com você. Eu estou arrependido. Olha, é o seguinte, tá? Vamos corrigir isso. Como a gente pode fazer para corrigir isso? Fala comigo assim, fala, diante de Deus, mais uma vez, diante de Deus e diante dos homens. Você não precisa ir diante dos outros para falar, confessar o que você pecou diante de Deus. Essa confissão é aquilo que você erra com as pessoas. Então, se você erra com as pessoas, não finja que nada aconteceu. Vai lá e acerta. Confessa o seu erro. Isso vai trazer vida para dentro de você. No final, nós somos aqueles abençoados com a nossa transparência, a nossa verdade. Vamos aplaudir o Senhor por essa coragem bem forte? Terceiro e último lugar, Deus não busca exposição, Ele busca verdade. A nossa verdade, a nossa transparência para nos curar. Deus não quer nos expor, Ele quer nos restaurar. Deus não quer nos condenar ao inferno, Ele quer a nossa confissão, a nossa abertura de vida,
para que Ele possa nos fortalecer novamente, arrumar o nosso interior e o nosso exterior. Evangelho de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 16. Jesus está à beira do poço, e Ele encontra essa mulher ali. Ela chega onde Jesus está sentado, descansando, esperando chegar o almoço, aleluia, glória a Deus. E Ele está ali junto à fonte da água. Essa mulher chega, e Jesus pede água para ela. Você conhece a história, só te lembrando aqui. E ela vai, mas você, como é que você vai me dar água? Você não tem como tirar, você não tem um balde, você não tem uma corda para pegar a água do poço. Aí Jesus faz a seguinte proposta para ela, o seguinte anúncio para ela. Ele diz assim: olha, a água que eu tenho para te dar é uma água que jorra para a vida eterna, é uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E se você tiver essa água dentro de você, nunca mais você vai ter sede. Se você tiver essa água dentro de você, o seu interior não vai ser seco, o seu interior não vai ser da sequidão dos ossos, o seu interior vai ser um interior onde fluem rios de vida. Deus não te chamou para ser seco, Deus te chamou para ser fonte. Quero um amém bem forte. Agora no 15, aí ela responde e diz: eu quero. Lembra que Jesus ele repreendeu os religiosos? Ele disse: ó, você está mal por dentro, você está seco, eu estou enviando profecia, estou enviando a palavra profética, estou enviando sabedoria, estou enviando leis espirituais, quero reunir você, mas você não quer. Agora Jesus para essa mulher está dizendo para ela: escuta, não sou só eu que preciso de água, você também está seca por dentro, e eu tenho uma água que vai tirar essa sequidão de dentro de você. E ela responde para Jesus: Senhor, eu quero dessa água. Quantos querem da água do Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus? Eu não quero mais ter sede, eu não quero mais ficar seco, eu quero dessa água. Olha a resposta de Jesus no 16. Ah é? Você quer deixar de ser seco? Você quer ter a fonte, você quer ter o Espírito, você quer ter um relacionamento íntimo, próximo com Deus? Então vamos trazer a sua vida aqui para a transparência. Chama o maridão lá. Entende? A verdade, a transparência, a abertura, dizer: Senhor, o meu relacionamento está ruim, meu casamento está ruim, Senhor, ele já é o quinto marido, eu não consigo, eu não suporto homem nenhum, eu fico um tempo com ele, depois já meto o pé na bunda e falo: vai caçar tua turma e eu quero arrumar outro melhor. Então, para ela sair dessa vida de sequidão, Jesus está dizendo: então vamos falar da realidade da sua vida aí, vamos falar daquilo que você não quer que ninguém saiba. Ela estava sozinha buscando água no poço. O horário que ela foi buscar água no poço não era o horário das mulheres irem buscar água no poço. Todo mundo ia mais cedo para fazer o almoço, para lavar as coisas, para preparar a casa. Ela esperava todo mundo sair. Por quê? Porque ela queria preservar a imagem. Ela não queria se expor. Mas ela encontrou Jesus. Jesus disse: não tem como você esconder. De mim não tem como você esconder. Vamos expor isso daí. Como é que está o casamento? Aí ela responde, 17. Eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão em dizer que não tem marido. Na verdade, outra versão mais próxima do original, Jesus está dizendo para ela assim: você fez certo em dizer que não tem marido. Vê se você acha lá, Nanda, outra versão que diz: você fez certo, você falou corretamente, você não tentou esconder. Você está percebendo que eu sou Deus, eu sou o Messias. Você está percebendo que eu sou um profeta. Você está percebendo que eu sei que existe algo de errado aí dentro. E você não está tentando manter a fachada. Você não quer viver um flow de fachada. Você está disposta a se abrir comigo. Você está disposta a falar a verdade. Você está disposta a abrir sua vergonha. Você está disposta a abrir sua dificuldade. Você está certo ao dizer. Tem outra tradução, vai mais próximo do original, as traduções que eu procuro ler. A minha diz: você falou corretamente em dizer não tenho marido. Agora vai para o 23 e 24. Aqui é maravilhoso, eu já quero chamar o louvor. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui. Aqui é espetacular. Aqui. Se você me ouviu até agora, você vai entender esses versículos aqui de uma vez por todas na sua vida, que fala sobre adoração. Jesus está no mesmo contexto. A realidade é a mesma. Ele não quer o flow de fachada, ele quer falar daquilo que a gente tenta esconder. E aí Jesus
Jesus fala para ela assim, ó, está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha, Jesus diz, estes são os adoradores que o Pai procura. Agora, em alguns segundos, nós vamos começar a cantar, nós vamos começar a adorar. E os olhos do Senhor estão sobre este lugar, procurando não só adoradores, mas verdadeiros adoradores. Versículo seguinte, 24, ele diz, Deus é Espírito, é necessário, escuta, você precisa fazer isso, é necessário que os adoradores verdadeiros adorem em espírito e em verdade. Sabe por que muitas vezes você canta, adora, louva e não sente a presença de Deus? Porque no fundo tem algo que você está escondendo do Senhor, tem algo que você não quer falar, tem algo que você não quer abrir, tem erro que você não quer confessar, tem erro que você não quer reconhecer. Não, eu errei, eu não errei não, foi ele que errou comigo, foi ela que errou comigo, não, é Deus que está errando comigo. Quando nós nos colocamos diante do Senhor com uma fachada de perfeição, isso anula, compromete a nossa adoração. O Pai procura todas as vezes que alguém abre os seus lábios para adorar, para louvar. Existe nos céus um Deus olhando, sondando, procurando em toda a terra não só a adoração, mas uma verdadeira adoração. Qual é a verdadeira adoração? É o que essa mulher fez. Ela diz, Deus, eu quero adorar, mas ó, deixa eu confessar, eu estou mal, não estou vivendo um casamento legal, eu estou vivendo com um cara que nem meu marido, a gente nem casou, eu estou vivendo em pecado sexual, já é o quinto, Deus, não sei o que fazer. Ela está abrindo para Deus. Talvez sua área não é essa. Mas te fere, te machuca, te deixa seco. Essa noite que você coloca diante de Deus, Deus, está aqui a minha dificuldade é que Deus é com os meus pais, eu não consigo respeitar, eu não consigo obedecer, eu estou com ódio, estou com trauma, eu nunca consegui esquecer o que eles fizeram comigo. Talvez seu problema com um amigo, com um irmão, com o seu pastor, com o seu líder, talvez seu problema é lá no seu trabalho, está ruim, está te deixando seco. Deus, olha, meu trabalho me tira a alegria, meu trabalho me tira a paz, meu trabalho me tira a felicidade, meu trabalho tira toda a minha força. Chega no final do dia, eu não tenho força para nada, não tenho vontade para nada, eu só quero. Ó Deus, meu problema é o dinheiro, Deus, eu estou vivendo uma vida que a minha realidade está fazendo com que eu não quero nem vir para a igreja, está tão difícil, está tão... Em nome de Jesus, você que tem uma área na sua vida que você precisa abrir para Deus,